Capítulo 53, erga-se. Ah, sim. Uma ideia passou pela cabeça de Jinvoo. Não posso desperdiçar mais tempo. Ele tinha acabado de ver o poder da nova habilidade. Ele poderia tornar um monstro abatido em um soldado morto-vivo. Se esse era o caso, havia um monstro por perto que ele tinha que pegar para si rapidamente. Jinvoo subiu na pilha de armaduras que compunham o golem. Ele era capaz de ver a sala inteira de cima. Seus olhos visualizaram a sala e acharam seu alvo. Achei ele. Jinvoo correu rapidamente naquela direção. Passo, 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 passo. Mesmo sem a arrancada, ele imediatamente chegou ao seu destino, ansioso. Gu. Jinvoo olhou para o alvo de extração e engoliu em seco. O cadáver do monstro estava exatamente aonde ele o tinha deixado. Igris vermelho sangue. Olhando para o corpo decapitado meio enterrado na parede, Jinvoo se lembrou de quão feroz havia sido aquela batalha. Ele ficou de frente com Igris. Há apenas algumas horas, ele era um inimigo que tinha ameaçado sua vida. Mas agora, o cavaleiro caído era um ótimo ingrediente para sua habilidade. Felizmente, como os outros cavaleiros, havia uma fumaça preta vindo do corpo de Igris. É um alvo possível para extração de sombra. O rosto de Jinvoo brilhou. Bom. Ele se lembrou da frase de comando. Após tomar um ar, Jinvoo falou em tom baixo. Erga-se. Essa era a frase de ativação que ele tinha escolhido. Mas a habilidade não ativou. Jinvoo inclinou a cabeça, confuso, e estava prestes a tentar de novo quando o sistema alarmou. Você excedeu o número máximo de sombras permitidas. Para extrair outra sombra, use a cancelar extração. Para enviar um ou mais soldados das sombras para o mundo do vazio. Os soldados das sombras enviados ao vazio não podem ser invocados de novo. Ah, sim. Ele, de fato, se lembrou dessa parte da habilidade. Máximo de sombras, 30 a 30. O limite de extração de sombra era 30. Isso significava que o número de soldados que ele fez era exatamente 30. Jinvoo se virou. Os soldados das sombras tinham seguido ele e estavam em pé, atentos. Quando eles me seguiram. Fazendo jus ao nome, os soldados das sombras tinham se movido sem qualquer som. De qualquer forma, para extrair a sombra de Igris, ele tinha que se livrar de um deles. Mas, mesmo tendo conhecido eles há apenas alguns momentos, ele se sentia mal em se livrar de um de seus soldados. Ele tinha se apegado em tão pouco tempo? Com um olhar aflito, Jinvoo olhou para cada um dos soldados das sombras. Enquanto ia de um a outro, seus nomes e níveis apareciam. Infantaria das Sombras, NV-1. Rank, normal. Infantaria das Sombras, NV-1. Rank, normal. Todos tinham o mesmo nome e nível. Bem, acho que todos têm a mesma base. Entretanto, ele descobriu que 3 soldados não eram infantaria. Esses são. Diferente da infantaria que vestia armadura, aqueles 3 vestiam túnicas. Mago das Sombras, NV-1. Rank, veterano. Ah. Ele sabia de onde eles tinham vindo. Os 3 magos que controlaram o golem de ferro também tinham se erguido sob seu comando. 27 de infantaria e 3 magos. Ele determinou que o pequeno número de magos deveria ser mantido, então, Jinvoo selecionou o de infantaria mais próximo. Foi mal. Cancelar extração. Asterisco Same asterisco. O soldado virou fumaça e se dispersou no vazio. Nada mais dele poderia ser encontrado. Jinvoo fez um momento de silêncio e, depois, virou-se para Igris. Ele estava pronto. Ele tinha sacrificado um soldado valioso para dar lugar ao Igris, era melhor que valesse a pena. Hora de martelar enquanto o ferro está quente. Jinvoo usou a habilidade. Erga-se. Comparado à sua última tentativa, a sombra embaixo de Igris começou a tremer e se mover como se estivesse viva. Era o mesmo fenômeno que viu quando extraiu os outros soldados. Está funcionando. Jinvoo cerrou os punhos. Ele tinha um bom pressentimento sobre isso. Tentando realizar a extração de sombra. Extraindo. Como Igris se pareceria quando se levantasse de novo. Suor se acumulou nas mãos de Jinvoo. Contudo. Craque. Com o som de metal se quebrando, uma mensagem apareceu. A extração de sombra falhou. Que? 2 tentativas restantes. Ufa. Ele suspirou de alívio depois de ver que ainda tinha chance. Agora que penso nisso. A descrição da habilidade, de fato, avisou para ele que a taxa de sucesso dependia das habilidades do alvo. Vendo isso em ação era um tanto quanto surpreendente. Sua primeira falha de extração. Era como levar um tapa na cara. Além disso, havia um limite para o número de tentativas. Faltam 2 tentativas. Se ele falhasse nessas 2, a sombra de Igris retornaria ao vazio como soldado sacrificado. Jinvoo se tremeu frente ao pior cenário possível. Ele sacudiu a cabeça. Não tem por que ser pessimista. Seja otimista. Se ele acreditasse, talvez o universo daria uma ajuda. Sentindo uma mistura de medo e ansiedade, Jinvoo tentou a segunda vez. Erga-se. Suas expectativas foram frustradas. Craque. A extração de sombra falhou. Uma tentativa restante. Igris foi um pé no saco enquanto vivo, e era igualmente irritante na morte. Ele pensou no pior cenário possível de novo. Depois da segunda falha, não havia muita esperança em um bom final. Ah! Jinvoo respirou fundo. Havia apenas mais uma chance. A última chance. Jinvoo fechou os olhos e organizou seus pensamentos. Pode ser tudo baseado em probabilidade, mas... Ele pensou que talvez seu desejo pela sombra de Igris não estava evidente o suficiente. Jinvoo lentamente abriu os olhos. A fumaça preta vinda de Igris parecia que estava mantendo uma mão na sua direção, pedindo para resgatar o cavaleiro. Os olhos de Jinvoo se focaram.
Como que pegando a mão em socorro, Jinvoo também esticou sua mão direita. Erga-se. Aconteceu algo que Jinvoo não esperava. Nem percebeu o que tinha acontecido. Mas, naquele momento, a palavra que disse, ecoou e vibrou com poder. E seguindo seu comando. Vá! Um grito profundo soou de algum lugar e uma brisa gelada seguiu. Isso é. O rosto de Jinvoo brilhou. Ele se lembrou desse fenômeno. Era o mesmo de quando os soldados se levantaram antes. Alha! Como esperado, quando o grito parou, uma mão surgiu da sombra de Ygritte. No momento em que a mão foi colocada no chão, uma mensagem apareceu. Você teve sucesso na extração de sombra. Jinvoo gritou de felicidade. Beleza. Ele cerrou os punhos. Já que tinha falhado 2 vezes, o sucesso era muito mais gostoso. A boa notícia não parou por ali. A voz do monarca atraiu o espírito de luta do caído. O reforço de sombra foi um sucesso. O nível da sombra começará em 7. Sucesso no reforço? Isso significava que eles não necessariamente começavam no nível 1. Os olhos de Jinvoo estavam arregalados. Como a mensagem disse a ele, o cavaleiro de armadura preta que se erguia das sombras era nível 7. MHMM. Jinvoo e voo de leve. A forma de Ygritte era exatamente como ele se lembrava. A penugem que decorava seu capacete. O corpo ágil coberto de armadura da cabeça aos pés. Ele até mantinha a capa estilosa que tinha tirado antes da luta. A única diferença era que, ao invés da cor vermelho-sangue, era preto por todo lado. Fora isso, era o mesmo boss que tinha derrotado mais cedo. Quase pode-se dizer que Ygritte tinha voltado à vida. Entretanto, comparado a antes, não havia um pingo de hostilidade vindo do renascido Ygritte. Ele parou, atento, esperando uma ordem. Tum 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 tum. Olhando para Ygritte, o coração de Jinvoo começou a bater vigorosamente. Um sorriso decorou seu rosto. Ao mesmo tempo, uma pergunta veio à sua mente. Jinvoo olhou por cima da cabeça do cavaleiro. Por que ele não tem um nome? NV, 7. Rank, cavaleiro. Curiosamente, interrogações apareciam onde deveria estar seu nome. O rank é diferente, também. Ele tinha esperado que fosse mais forte por causa do nível, mas haviam algumas outras diferenças entre ele e outros soldados. Como que lendo sua mente? Ring. Você pode designar um nome para soldados de rank soldado ou acima. O nome dado será mantido até que o soldado seja liberto. Por favor, escolha um nome para o soldado. Nome. Ele estava incerto a princípio, mas depois percebeu que esse soldado tinha seu próprio nome. Não seria um problema se ele o chamasse por aquele nome. Por favor, escolha um nome para o soldado. Como que pedindo para ele ter pressa, a mensagem piscava rapidamente. Jinvoo abriu sua boca. Ygritte vermelho Sa. Espera. Se ele designasse um nome, ele teria que, constantemente, chamá-lo por aquele nome. Isso significava que se ele designasse o nome que estava pensando, ele sempre teria que falar o vermelho sangue. Ele se arrepiou com quão sem graça aquilo soava. Muito chato. E, então, Jinvoo decidiu encurtar o nome um pouco. Ygritte. Gostaria de escolher Ygritte? Sim. Na hora em que confirmou, as interrogações no nome do cavaleiro desapareceram e foram trocadas por Ygritte. Ygritte, NV.7. Rank, cavaleiro. Mesmo que fosse o nome original do cavaleiro, vendo seu nome oficialmente decorar a caixa de informação dava a Jinvoo uma sensação de orgulho. Era como se a ideia de que o boss era agora seu soldado tinha se solidificado. Meu soldado. Jinvoo se virou. Os 29 soldados das sombras esperavam seu comando. Agora, os números de seu exército eram pequenos. Só 30 soldados. Poderia ser porque o nível de extração de sombra era muito baixo, ou poderia ser que sua inteligência era muito baixa. Ainda assim, Jinvoo tinha certeza de que o número de seu exército só aumentaria dali para frente. Eu realmente ganhei um exército. E, contrário ao que temia antes, um exército feito de sombras, não ossos e cadáveres. Apenas um problema restava. Como ele andaria por aí com esses soldados? Ele ficava com dor de cabeça ao se imaginar caminhando pela rua com os humanoides de armadura preta o seguindo. Sejam esqueletos ou sombras. Ele com certeza seria notado se essas coisas estivessem ao seu redor. Não só percebido. Essa habilidade estava além de um despertar duplo. Se ele fosse posto sob observação especial, as pessoas poderiam até pedir para ele cancelar a invocação. Chefe do DSC da Associação de Caçadores, Vo Jinshu. Ele imaginou esses Arjucis com cara de militar o cercando e se sentiu sufocado com a dor de cabeça que seguiria. A habilidade. Jinvoo abriu sua tela de habilidades. Habilidades específicas de classe. Ativas. Extração de sombra, NV, 1. Armazenagem de sombra, NV.1. Aquela que ainda não tinha checado. Armazenagem de sombra. Parecia que era algo que seria usado em situações como essa. Continua no próximo capítulo.